Stranger Things, simplesmente uma das maiores, ou se não a maior série da história da Netflix. Recentemente, os irmãos Duffer prometeram trazer um final para concluir essa série tão maravilhosa que é Stranger Things. Eles então trouxeram 3 volumes. O primeiro volume que foi muito bem avaliado, com um ótimo final. O segundo volume, que foi um volume mais ou menos, bem mais ou menos para ruim. E lançou recentemente o final da série, o episódio final, que prometia ter todas as respostas e tudo. Nesse vídeo a gente não fez uma análise, a gente tem um vídeo de análise. E nesse vídeo aqui a gente vai fazer um resumo completo. Eu, agente G, Davi, agente D e Enzo, agente L. Então, antes de tudo, eu peço que você deixe aí seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações para ser notificado a cada vídeo que o nosso canal vem postando, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui e eu espero que você consiga assistir os próximos minutos. Bora pro vídeo. O início de tudo se dá em sequência ao final do episódio 7, onde todo o grupo reunido já está dentro do mundo invertido e descobrem que o portal se abriu para que os nossos protagonistas entrassem. Não foi coincidência, mas sim de cabeça pensada. Isso pode parecer inútil por enquanto, mas acalma o coração que já já se entende. Depois disso, vemos o grupinho junto pela última vez no episódio inteiro. Chegando no laboratório, Mike conversa com 11, confortando ela, dizendo que tudo vai dar certo, que eles vão viver felizes para sempre, blá 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 blá. Mas em geral foi para relaxar o público e a 11 confortar a gente, entendeu? Mas enfim, vemos o nosso grupo principal se separando e a divisão será a seguinte: no laboratório vão ficar 11, Callie, Hopper e Murray. Os outros vão ir para a estação de rádio para seguirem rumo à dimensão X. Steve, Robin, Dustin, Will, Joyce, Lucas, Nancy e Jonathan. Já Max e Vicky vão continuar no mundo real porque, primeiro, a Max não vai poder ajudar, ela é cadeirante, e segundo, a Vicky tremeu na base e é enfermeira e vai cuidar da Max. Lógico. Eu esqueci de dizer que ainda tem o professor Clark e a Erika. Eles estão de tocar na igreja, mas logo em seguida são descobertos e não aparecem mais no EP. Desculpa aqui porque tá tendo obra aqui do lado da minha casa. Voltando ao grupo de Steve, Nancy, Robin, quer saber? Eu vou chamar de grupo Dustin os que estão na estação de rádio, no mundo invertido. Os que estão no laboratório eu vou chamar de grupo Hopper. Na estação de rádio no mundo real eu vou chamar de grupo Max, pode ser? Eu vou esquecer durante o vídeo, mas enfim, eu acho. O grupo Dustin chega à estação de rádio e começa a subir a torre. Enquanto isso, corta para o grupo Hopper entrando no laboratório e chegando ao tanque para a 11 entrar. Ela tem uns flashbacks de quando ela ainda estava na época do Banner, enfim. Mas quando o Murray liga a luz, ela entra de boa, corta, enfim. Mas antes, 11 e Hopper fazem um plano que basicamente é o seguinte: 2 batidas lentas no tanque significa que o abismo está descendo e se mexendo. 3 batidas rápidas, o planeta chegou perto o suficiente da torre para o grupo do Dustin atacar junto com o da 11. Guarda isso, beleza? Hopper e 11 fazem um combinado. O de 11 é para que Hopper não tire ela de lá de jeito nenhum até o bichão tá morto. E o de Hopper é que se eles sobreviverem, eles vão chegar longe dali. E daí, voltamos para o grupo do Dustin. Desta vez, a primeira conversa entre Mike e Will após o Will ter se assumido. É uma conversa bem travada no começo, mas depois é até legalzinha. O Mike explica que foi um idiota por deixar o Will e blá 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 blá, mas o começo... Mas enfim, agora vemos o grupo da Max. A Vicky tá nervosa, mas não importa por agora, tipo, não agrega nada à trama.
O que realmente muda nessa cena é que após ficar sozinha, a Max se depara que ela está se mexendo de novo e entende que é uma memória, por causa que ela ficou 2 anos na memória, pô, ela sabe diferenciar, eu imagino. Mas dessa vez não é o Vecna, é a memória da 11. A 11 colocou ela dentro da cabeça dela para eles irem juntos. Depois disso, voltamos ao grupo Dustin. Eles já estão no topo da torre e estão aguardando o abismo descer, com direito a uma linda vista, mas que é interrompida pela passagem do abismo descendo. Daí tem as pedronas assim, descendo e afim, cada vez mais rápido. Dustin fala para Hopper se apressar, mas 11, Max e Kali entram na mente do Vecna e estão perdidos em uma memória sua, mais especificamente da escola. Como Max já esteve, ela consegue lembrar um caminho que leva até a casa dele, numa cena muito boa de tensão, porque ao mesmo tempo que ela está tentando achar a memória certa, os militares estão chegando na estação de rádio e estavam somente Vic e Max acordados. Como a única opção, Vic se esconde junto a Max dentro de uma salinha secreta. E ao mesmo tempo de tudo isso, o abismo começa a descer muito rápido e a ponta da torre não está sincronizada. Só que enquanto o abismo desce, temos que esperar a peça de teatro chegar num ponto em que ela feche para daí abrir outra memória. Eu confesso que fiquei agoniado nessa cena. Enfim, 11 consegue tirar o Henry do ritual e as crianças voltam ao normal. Mas antes, uma parte da torre cai e arranca uma proteçãozinha, não sei o nome dessa coisa, não sei como que fala, mas enfim, puxa apenas um personagem. Sim, rapaziadinha, é o Steve Harrington. E daí dá muito foco, como se ele fosse cair e tal, mas pode relaxar, o Jonathan salva ele, isso mesmo, meus amigos. Cinema, segura a mão dele, salva ele. E daí nós volta pra 11. Agora nós volta pra 11 na memória do Henry, com as crianças achando que a Max é um monstro, mas ela consegue. Sabe como? A Kali cria uma parede invisível para as crianças verem o Henry, mas o Henry não vê elas. Daí, enquanto a 11 meio que se joga para provar para as crianças e fazer de acordo com o plano dela, que a gente ainda não sabe, as crianças acreditam e conseguem fugir. Voltando ao grupo Dustin, eles já estão no abismo ou dimensão X, como você prefere, ou para os íntimos, né? Depois temos algumas conversas paralelas entre Will e Mike, Jonathan e Steve, mas serviu mais de reconciliação, tá ligado? Em sequência, eles encontram a base do Vecna, mas a cena é interrompida pela fuga das crianças à caverna. Que no meio da corrida, o Derek, por ser meio sedentário, imagino, ele não tem fôlego para correr. Por agora é meio broxa, mas a cena mais para frente será interessante no mínimo. Agora estamos de volta com Hopper. Dessa vez, Vecna entra na mente dele, fazendo-se culpar pela morte de sua filha. Mesmo com a mente fadigada, Hopper cai na ilusão e vê o que a 11 pretende fazer. Que daí é, depois de tudo aquilo, é se desviver. E o Hopper não treme não, vai pra cima do Vecna e dá 5 tiros no cretino. Mas ele desaparece e vemos que na verdade o Hopper dá um tiro no tanque, numa cena que dá um susto danado, cara do céu. E nós telespectadores também temos um susto danado, rapaz. Porque como ele já estava desesperado e a gente também, ele quebra a parte de vidro para 11 sair e automaticamente todas saem. A 11 sai, né? Junto com a Max e a Kali. Porque eles estavam na mente da 11, a 11 que tá meio confuso, mas beleza. Seguindo. Não tinha nada, era só ilusão, o Hopper não tirou na 11 nada, foi só ilusão do nosso cretino Vecna. Max, quando acorda sem querer, alerta os militares e eles pegam ela e a Vic. A doutora Kay, por achar a salinha, também acha os planos aos protagonistas que esqueceram de apagar. Insano demais. 11 tá pé da vida porque o Vecna conseguiu enganar eles e tirar a salvação das crianças de lá. Agora que a 11 foi embora, quem tem que assumir o protagonista? Quem tem que ficar com o pau na mão? É isso mesmo. A Holly Wheeler, ela sabe o caminho da caverna e guia as crianças. Enquanto isso, 11 discute com Hopper, mas ele diz que já sabe de tudo. Que ela pretende se desviver. 11 desvia o assunto, mas já tá na cara, né? Vamos concordar. Em seguida, vemos aquele papo zica entre Jim e Jane no trailer. Que daí ele fala, você já viu tudo isso? Blá 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 blá, entendeu? No trailer. Se você quiser ter um review completo do trailer aqui no nosso canal também, a gente tá gravando sem parar, meu irmão. Porém, somos cortados para os militares chegando no hospital.
Então a cena corta mostrando Holly e as crianças fugindo do Vecna. Holly então percebe que falta uma pessoa. É ele mesmo, o nosso querido Derek. Enquanto ele está correndo naquela lerdeza dele lá, mas Holly chega e leva o Derek pra longe. Tudo isso é nos mostrado o Vecna correndo atrás dos dois. E uma cena aqui meio que tensa, meio que de suspense. Até que a Holly cai e o Vecna consegue meio que pegar ela, mas o Derek consegue segurá-la, ganhando do Vecna. Essa parte foi meio forçada, mas compensou com esse diálogo aqui. Vai tomar na peida! Então Holly leva todas as crianças para o covil. Elas ficam felizes com o Holly lá e ela fala pra meio que esperar, porque lá o Vecna não consegue entrar. O que realmente importa é que o Will está sentindo algumas coisas. Imagino que seja por ele estar perto do covil do Vecna. Então ele tem umas visões estranhas sobre este covil, até que alguém lá do grupo percebe e vai tentar ajudá-lo. E ele diz que o Harry tá vivo. Ou seja, o plano de 11 não deu totalmente certo. Então nos mostrado o Vecna encarando a caverna, tentando superar seu trauma. E mano, a atuação do James Campbell é muito boa mesmo. Vou lhe dizer que ele dá mais medo como Harry do que Vecna. Então ele entra na caverna e ele sente o trauma dele fisicamente. Sente a dor, sente muito mesmo. Mas ele consegue superar e ele vai indo forte, tentando concluir a sua missão. Então rapidamente, uma cena muito boa é nos mostrando o que tem dentro da maleta que o menino tinha pegado. Ele pegou uma parte do Devorador de Mentes e ele sente todo esse trauma, fazendo com que o Will também sente. Então Holly, que é uma das personagens que mais carrega nessa temporada, umas melhores atrizes também, ela percebe isso e ela vai ver. E ela percebe que o Vecna está lá. Então o bichão levanta e, logicamente, vai atrás das crianças. Então nos corta mostrando o Will. E ele revela pra galera que tá do lado dele, falando que o Vecna conseguiu entrar na caverna. Então mostra a Holly avisando todo mundo, falando pra fugir. Fugindo naqueles horizontes que ela tinha ido com a Max no volume 2. Então é mostrado o bichão todo fraco, todo ferrado, indo atrás deles. E logicamente as crianças vão por aquele atalho lá da memória do Vecna, em que a Max e Holly foram no volume 2. E então a Joyce diz pra galera ir, e ela fica com o Will lá, ouvindo ele e cuidando dele. Então a cena corta mostrando os militares que entraram lá no laboratório, bem no finzinho do primeiro ato. Eles estão observando para ver se acham a 11 e a Kali e o próprio Hopper. Então nos mostrado o Hopper fugindo com a 11 e a Kali, até que os militares eles ativam aquele negócio lá, a kryptonita das duas. E então nos mostrado que é um helicóptero que tá fazendo isso. Então é nos mostrado o Murray olhando isso. Não sei como caralho não acharam ele, mas suave, beleza. E então o Hopper decide levar a 11 embora e deixar a Kali ali. E como essa porra de temporada fica enrolando entre núcleos, mostra as crianças entrando lá na memória do Vecna, descendo por lá. E a Holly observa que cada vez mais o bichão tá perto. E vem mais uma cena desnecessária. Por que mostrar isso? Porque já vai cortar pro Hopper fugindo que Eleven. Por que não mostra em sequência? Não sei, mas beleza. Mostra o Hopper se escondendo com a Eleven e o Murray preocupado, sem saber o que fazer. Até que ele vê um negocinho diferente. Ele acaba vendo uma dinamite. Os militares acabam não achando o Hopper e a 11, mas ela fala sobre a Kali. O Hopper, né, que deixou ela, ele decide ir tentar encontrá-la. Ela então é pega pelos militares, mas lógico, o Rambo gordo aparece lá, matando cada um dos militares. Ele então chega perto dela, vai levá-la, só que chega aquele personagem de merda lá, que não sei porque existe nessa temporada. Então, como a série enrola, mostra a Holly e as crianças dentro da memória do Vecna, e ela diz para elas não ligarem, porque aparece lá, porque é só memória e não tem nada a ver com elas. Então eles vão indo em direção ao... quando eu posso falar? Aquela fuga lá, aquele lugar que pode fugir. E ela fala para eles irem um de cada vez. Holly então vê aquele ferro lá que ela tinha pego, que ela achava que se combinava com sua personagem e com si mesmo, e ela decide fazer alguma coisa. Então novamente corta e mostra os militares judiando da Kali e o Hopper sentado lá, observando. E eles querem saber onde está
a 11. Se não souberem, vão matar a Kali. E eles mostraram o Murray preparando as dinamite, TNT, não sei a diferença, tá? E preparando para lançar sobre o helicóptero. Mas corta de novo, mostrando que o cara não tem medo de atirar na menina. E ela combina com o Hopper de não falar nada sobre a 11. E então, ele não fala nada. E no último segundo em que ele vai atirar, o Murray consegue jogar uma granada no helicóptero. Nessa daí o Murray foi foda. Não deram muito destaque assim. E quando deram foi meio que tosco. Mas ele foi foda nessa daí, tá? Pode respeitar o nosso águia careca. Então a 11 mata toda a galera dos militares que estão levantando ali. E lembra que tinha uma notícia que falava que teria a morte mais brutal da série? Eu imagino que seja essa daqui, tá? Que a 11 ela vai matar esse general que não serviu pra nada. Essa morte foi foda, tá? Mas, né, faz com que o personagem ele seja um personagem ruim na trama. Mas pelo menos a morte dele foi foda. Então vamos ver a Kali morrendo, porque mesmo assim o tiro foi nela. O Hopper vai tentar achar um curativo. E ela fala que a 11 não precisa se sacrificar e tal. E cara, falar assim pra você, ela vai morrer, logicamente. Mas cara, eu achei essa personagem já, tipo, tava uma merda já. Eu pensava que eles iam trazer, ia dar uma função boa. E cara, pra mim ela continua sendo a mesma merda. Só que eu acho que na primeira temporada ela serviu pra pelo menos evoluir a Eleven. Nessa temporada aqui ela serviu pra ser tipo a morte dramática mais merda que você pode ver numa série. Mas enfim, ela morre. Então mostra o Harry superando novamente seu trauma e entrando na caverna. Mas agora ele vai ter que tentar superar um trauma ainda maior. Mas antes disso, a Holly ela acerta com tudo o Harry, mostrando que ela sim é uma das melhores personagens da temporada 5. Mas ela pega pelo Harry e ele joga ela. E então ele pega a arma dela e ele pretende fazer alguma coisa. Mas antes disso, ele ouve um som e vê o seu, acredito que seja na verdade, o seu pior trauma. Quem mandou você? Ninguém me mandou. Eu tava aqui na caverna, eu vi um grito. Mandaram você? Mandaram você sim! O senhor está confuso. Não vou mostrar tudo porque né, vocês já sabem desde o volume 2. E então, o Will, ele meio que vê dentro do corpo do Harry o que tá acontecendo. E ele fala pra Joyce o seu passado. O passado do Harry. Descobrindo que o Harry sempre foi humano. Que ele nunca foi desde sempre um psicopata qualquer. Mas logicamente, corta e mostra o Murray vendo a 11 e o Hopper aparecendo e ele percebendo que a Kali faz falta. E então a 11 ela tenta pensar num jeito de conseguir matar o Vecna, já que não conseguiu aquele plano que o Hopper infelizmente e sem querer a atrapalhou. E ela percebe que tem aquelas rochas que podem formar o famoso parkour. Ela dá ideia, Hopper meio que nega. E então a 11 relembra os momentos felizes que ela teve com o Hopper, sendo o seu real pai. Como dizem, pai não é só aquele que é de sangue, pai é aquele que cuida. E então ela meio que conversa com ele, ela pega um pouco no passado e ela entrega o artefato da Sarah que ele entregou pra ela, dizendo que ela não é a Sarah e que ela vai seguir em frente, tentando salvar as dimensões, ou seja, salvar o mundo. E até agora esse daqui foi o último diálogo de 11 Hopper. E pra mim, cara, esse diálogo aqui foi perfeito. Meio foi muito bom, foi no momento que, assim, logicamente, deveria faltar um pouquinho de senso de urgência, como toda essa temporada fez. Mas esse momento, esse diálogo, a linha de roteiro foi muito boa, mostrando flashback, fazendo com que a gente se emocionasse. Não chorei, mas logicamente eu quase cheguei perto. E então volta para o passado de Harry, que mostra ele criança matando aquele cientista que não foi revelado. E já vou dar spoiler, não vai ser revelado, só esquece. Mas vamos, essa cena aqui foi boa, tá? Ele vendo tudo isso, ele vendo o seu trauma, e a criança acaba pegando a maleta e a abre, vendo o que tem lá dentro.
Cê é louco, eu que sou burro vendo isso aí, eu pensava que era só um negócio que queima a mão, então eu nem chegaria perto. Mas o moleque pega bem na parte da mão em que ele toma um tiro. Porra, burrice do caralho, tá? E ele então é possuído pelo Devorador de Mentes. Você precisa resistir. Como esse filho de uma puta tá vivo ainda, eu não sei. Mas então, Harry, dá um jeitinho nisso. Bem rapidinho. Acho que essa daqui também deve ser uma das mortes mais brutais. Cuidar um pouquinho pro YouTube não dar strike no meu vídeo, tá ligado? E então, o Harry vê ele criança. E vê que muitas vezes não foi ele. Então o Will ele tenta convencer o Harry na cabeça dele. Não foi você. Nunca foi você. Me deixe em paz. É por isso que o Devorador de Mentes não te queria na caverna. Ele não queria que você lembrasse. Eu disse pra me deixar em paz. Você era só uma criança. Uma criança igual a mim. E ele usou você. Usou você pra trazer ele pra cá. Você é igual a mim, Harry. Veio com... Que cena foda, mostrando que os dois, eles são meio que a pessoa de mesmo jeito. Teve a mesma vida. Foi muito injustiçado, teve a vida totalmente dominada. Mas um escolheu o oposto do outro. Will tenta convencer o Vecna a ajudá-los a superar isso. Mas ele disse que não. Que sempre foi ele e o Devorador de Mentes. Nunca foi só o Devorador de Mentes. E cara, que bom ver uma cena de tão importância com dois atores muito fodas. O ator do Will no Snap e o ator do Vecna, Jamie Campbell, estão muito fodas na temporada pra mim. Eles dois e a atriz da Holly estão carregando essa temporada. Mas então mostra o Harry meio que puto da vida e conseguindo meio que desbloquear o Devorador de Mente e acordá-lo. Eu podia ter resistido, mas eu escolhi me juntar a ele. Então o Devorador de Mentes, em formato de aranha, ele vira um bicho muito foda, um visual sensacional. Um só. Todos que não são burros, que estão no grupo lá, tentam fugir. Porque é o tamanho desse filho da puta. Ou o tamanho desse bicho. E então ele começa a ir atrás deles. E tem até uma cena que dá um susto do Dustin quase morrendo por ele. Mas voltando ao assunto, o Devorador de Mentes, ele tá parado lá e vai atacá-los. Até que uma pedra atinge ele. E todo mundo fica em dúvida o que foi isso. O que caralhos aconteceu. Mas sem ficar parado pensando o que aconteceu, eles fogem. E é nos mostrado que ele é a Botox. Vê que foda, tá? Eleven enfrentando esse bicho. Olha esse take, irmão. Dá fácil pra fazer um quadro, tá ligado? E então o Devorador de Mentes ele vai até ela. E ela tem meio que uma ideia meio que suicida de tentar ir em direção a ele, entrando dentro do bicho. Muito foda, dando destaque de novo pra personagem no final da série, tá? Que eu acharia bom ir ter destaque, mas Eleven, ela sempre foi uma das principais. Então ela encara o bichão e vai sim dar uma bela de uma treta. Então o grupo de lá fora, eles tentar achar alguma forma de meio que distrair o Devorador de Mentes e matá-lo, já que é uma mente colmeia, não é mesmo? Então eles têm a ideia de achar uma isca, uma pessoa que consiga puxar o bicho
e alguns subirem em cima da montanha e atacá-lo por cima. Nem se então ela que vira essa isca. Enquanto isso tá rolando treta forte lá entre Eleven e o Vecna. Uma batalha de poderzinho que começou meio mal, mas pra mim começou a melhorar com base no impacto dos golpes. Só que, cara, eu acho que o Vecna foi muito nerfado contra essa batalha. Mas é meio que interrompida a briga, porque a Nancy ela atira no Devorador de Mentes. Devorador de Aranha, sei lá o que caralho eu vou chamar esse bicho aí. E ela acaba distraindo ele, fugindo entre as montanhas, fazendo com que o grupo de lá em cima consiga atacá-lo. Irmão, que CGI feio do Mike, hein? Puta que pariu, PlayStation 2. Mas resumindo, a Eleven ela tá quase conseguindo matar o Vecna. E Dustin e Steve eles vão por baixo do Devorador de Mentes tentando atacar essas partes aí que parece que, sei lá o que caralho é isso, tentando meio que enfraquecer o bicho. E então o Vecna sentindo toda essa dor, que pra mim já tava sendo nerfado, agora tá ficando mais ainda. Ele tá quase morrendo pela Eleven. E daí, o que acontece? Ele consegue meio que resistir, mas ele não consegue atingi-la, porque o melhor personagem, um dos melhores desta temporada aqui, Will Byers, consegue segurar o braço de Vecna, fazendo com que ele não consiga atacar. E cara, eu sei que é chovendo molhado, mas esse visual é muito foda, de olho branco, etc. Mas, segurando o braço de Vecna. E aí a série mostra cada grupo, né, de personagens que estão aí atacando o bichão. Atacando o Devorador de Mentes em cada parte. E aí sim, que eu achei da hora, que eles oscilam em cada núcleo do abismo, não de vários núcleos, porque é enrolação de enrolação, mas aqui sim faz um certo sentido. Eleven então consegue fazer com que o Vecna ele não consiga atacá-la. Will arranca o braço de Vecna fora e Eleven consegue fazer com que Vecna seja perfurado, fazendo com que o Devorador de Mentes, aranhudo lá, morra. E então nos mostra o coração do Devorador de Mentes parando, significando que ele morreu. E então chega a galerinha lá dentro dele, encontrando a 11 toda bem, toda sem salva, e eles vão e tiram todas as crianças presas de lá. E então aparece o Vecna respirando, tipo, sofrendo ali. Todos vão em volta dele ver o que tá acontecendo. E a Joyce, que pra mim é uma das melhores personagens da série, sempre que nessa temporada foi esquecida, ela tem o seu arco finalizado de uma forma muito boa, conseguindo retribuir o quanto ela sofreu pelo Will por causa do Vecna. Numa das melhores cenas, ou se não, a melhor cena desse final de episódio, e uma das melhores cenas da série inteira. Fugi dessa vez, né? Eu te amo, cara. Adeus, mãe. Cadê você? Não foi ele que me transformou nisso. Foi você. Will, acorda! Vai embora! Eu só quero que isso acabe. Confesso que nessa cena aqui eu chorei. E cara, acho que não foi pouco não. Nessa cena, cara, eu acho que conseguiu fazer com que cada personagem ele veja o seu trauma sendo embora, acabando. E essa cena aqui, pra mim a batalha final foi sim muito rápida, foi sim, poderia ser muito melhor do que realmente é. Mas essa cena aqui,
é espetacular, sabe? É muito boa mesmo, é sensacional. Então eles dão comando pro Hopper e Murray que eles conseguiram matar o Vecna, sabe? E conseguiram pegar todas as crianças e levá-las embora. Então vai lá e ativa o tempo, né, de explodir a dinamite, tocando uma música que tem uma boa transição, tá, do pneu com o disco voando, e mostra todos os personagens felizes, que aquilo acabou, que aquilo finalmente teve um fim, finalmente foi concluído. Então eles chegam ao mundo normal e são pegos por aquela merda daqueles militares lá, nada a ver. Essa temporada foi totalmente esquecido e quando foi lembrado foi chato, foi repetitivo, foi ruim. Mas eles pegam os personagens bonzinhos, sabe? E pra cena ter ainda mais uma tensão, eles percebem que Eleven não está lá. E onde está Eleven? No mundo invertido, tentando fazer dar certo o plano da Kari. Esperar o mundo ser destruído. O mundo invertido ser destruído. Então os militares eles impedem de Mike chegar lá. E a 11, eu não queria dar defeito essa cena, que eu acho uma cena bem bonita, mas como que caralho a 11 conseguiu entrar na cabeça do Mike, sendo que ela só tá olhando, não tem nada pra tapar a visão, nada. Então, sim, ela pode ter sobrevivido depois, mas isso não chegou ao caso. O Mike, ele tá lá, conversa com ela, tem um flashback dos dois se conhecendo, e ela fala que isso nunca vai acabar, que ele vai ter que deixar a escolha dela acontecer. E tem sim uma cena bonita, eu chorei de novo com essa cena de flashback, e ela acaba deixando todo mundo ali, todo mundo gritando e implorando, mas ela vai e infelizmente morre. Mike vai lá ver e simplesmente percebe que não existe mais um mundo invertido. Tudo acabou, inclusive a própria Eleven. Meses depois dos acontecimentos do mundo invertido, a Robin começa a conversar com a gente e ela mostra que a cidade está sem os militares, as lojas estão abertas, as pessoas estão andando na rua e fala que a maldição de Hawkins finalmente acabou. Ela também diz que a turma de 89 estava se formando e que ela iria estar lá. Corta para Lucas e Max se preparando para a formatura, onde a Max ainda está andando de skate enquanto o Lucas já está 2 horas adiantado. Também é mostrada a Erica montando um soltador de confete. Depois disso, aparece o Dustin numa cena muito boa com a mãe dele, onde ela está emocionada com seu filho se formando e indo para a faculdade. Uma cena bem fofa, para falar bem a verdade. Eles tiram algumas fotos bem engraçadas e corta para a cena do Will, com a Joyce, o Hopper e o Jonathan fazendo um vídeo para a formatura. O telefone toca e a mãe do Mike falando que ele está desaparecido desde ontem. Nessa parte eu tive uns flashbacks com a primeira temporada com o Will. Graças a Deus o Mike só estava olhando o monumento que fizeram em homenagem às pessoas que morreram. Ele fica lembrando o dia que a 11 morreu. Nesse tempo o Hopper chega para tentar ajudar, dizendo que a mãe dela estava preocupada e que diz que aquela cidade não tinha um bom histórico com desaparecimento. Realmente, se contar a história inteira. O Mike fica se culpando da 11 ter morrido, dizendo que o plano dele era idiota. O Hopper consola ele falando que não era culpa dele, dizendo que ela fez a escolha dela e que ele tem que seguir em frente. Ele diz que existem 2 caminhos, um que você se culpa e isola, e o outro que você aceita e bola pra frente. Nisso ele fala que já passou pelos 2 caminhos, que o primeiro é uma merda. Então ele ajuda o Mike a entender e aceitar, e os dois ficam lá no banco conversando. Agora, na cerimônia de formatura, com literalmente todo mundo lá, até o Derek, mas enfim, o Mike chega com o Hopper, senta junto com os outros lá na formatura, e então Dustin, como orador da turma, chega para fazer um discurso. Ele diz que a infância dele foi roubada, que nos últimos tempos ele andava bem puto da vida por causa daquilo, mas que em meio a tanta coisa ruim existia muita coisa boa. Então,
Ele diz que em Dungeons & Dragons existem duas categorizações do caos, sendo uma delas o caótico bom, onde nesse tipo de caos pode trazer inovação e etc. E diz que a escola estava dividida em várias categorias de pessoas e que algo precisava mudar aquilo. E o caos rompeu aquelas barreiras e ajudou eles a se entenderem e fazer amigos. Mas ele diz que o caos agora finalmente acabou e começa a zoar o diretor e diz que eles estavam ridículos. Então ele diz que se foda, tira a roupa e mostra a camisa escrita Hellfire Lives, um The Trooper tocando no fundo. Que se foda! Que se foda a escola, que se foda o sistema, que se foda o conformismo, que se fodam todas. Um The Trooper tocando no fundo, deixando a cena ainda mais foda. Olha, deu certo agora. Ele manda todo mundo se fuder, diz que aquele era o ano deles. Então eles comemoram, o Dustin pega o certificado, manda um fucking dedo do meio pro diretor e solta os confetes. Uma das melhores partes dessa cena é a mãe do Dustin aplaudindo ele de pé, o filho. A comemoração acaba e algumas meninas convidam o Mike e o Dustin para ir numa festa, mas eles rejeitam. Corta para o terraço da rádio onde Jonathan, Steve, Nancy e Robin estão conversando. Vou dar uma resumida maior nessa parte. Basicamente, o Jonathan vira um produtor de filme anticapitalista, a Nancy larga a faculdade e a Robin continua na rádio. Steve virou técnico de futebol, Jonathan e Nancy vão para Nova York e eles combinam de se encontrar numa cidade que fica no meio do caminho, na casa de um tio da Robin. Agora no Enzo's, coincidentemente é meu nome, Joyce e Hopper estão num jantar. Hopper pede umas comidas bem caras e diz que tem uma ideia de ir trabalhar numa nova cidade onde ganharia 20% mais. Mas ele diz que não tinham que decidir naquele dia, e nem que aquilo tudo era verdade. Mas tinha uma coisa que ele queria decidir. Então a música muda e pede a Joyce em casamento. Tem uma cena muito da hora, então a Joyce aceita e eles começam a dançar, onde nisso termina. A cena corta para a casa do Mike, onde no porão Lucas, Will e Max jogam D&D. Ele, Lucas, Will e Mike jogam D&D. Onde Mike colocam eles numa sinuca de bico, onde eles supostamente não poderiam vencer. Eles quase desistem, mas no último segundo o Dustin lembra de um encantamento para conjugar uma maga. Usando o encantamento, a maga aparece e vence o vilão. Todos comemoram, Mike diz que eles viveram felizes para sempre. Marcus acha o final meio bosta e Mike continua. Ele então diria que a felicidade pode se encontrar em vários lugares. Usando o nome dos personagens de cada um, Lucas e Max viveriam felizes, onde o amor deles apenas aumentará. Dustin iria para a faculdade para viver focado nos estudos, porém ainda arrumaria tempo para encontrar com seus amigos. Will se mudaria para uma nova cidade completamente diferente de Hawkins, mas arrumaria novos amigos. Will então pergunta como fica o narrador, e Mike fala que ele continuaria contando histórias inspiradas em seus amigos, e mostra Mike como um escritor. Porém ele diz que tem uma história que ele nunca poderia contar, pelo menos não a história verdadeira, a história da maga, que na verdade era uma forma de representar a Onze. Quando ela morre junto com o mundo invertido, na verdade era apenas uma ilusão criada pela Oito, enquanto deixa a Onze invisível. Ela foge por um dos túneis e ele diz que ela estaria em algum lugar, e nos mostra ela numa montanha com 3 cachorros. Na verdade a Um não morreu, ela fugiu para um lugar bem longe, e a Max pergunta se aquilo era só uma teoria, e ele diz que acreditava. Então todos acabam acreditando, a mãe do Mike chama todos para comer, e todos chorando guardam seus livros e vão comer. Enquanto isso, Holly, Derek e seus amigos descem para dar sequência às crianças que começaram toda aquela história, numa das cenas mais fodas da minha vida. Mike fecha a porta e os créditos descem lentamente.